Fala galera, tudo bem? Tudo ok? Vamos dar início aí a mais uma aula nossa, tranquila. Vamos falar sobre uma questão de revolução, né? A gente já andou falando sobre a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e hoje nós vamos falar sobre a revolução técnico-científica ou a terceira revolução industrial. Então nós vamos dar continuidade aí às questões que transformaram o nosso planeta a partir do século XVIII e continuam transformando o garotão aí de uma forma o quê? De uma forma sem controle e sem precedentes aí. Então, pessoal, para a gente falar sobre revolução técnico-científica, a gente tem que ter algumas perguntas, né? Quando, por exemplo, temos início a revolução técnico-científica ou a terceira revolução industrial? A gente vai botar aí, pessoal, a classificação de revolução técnico-científica, né? Sabemos que é uma terceira revolução, mas nós vamos botar aí como uma revolução técnico-científica. Então, a partir do meado aí do século XX, década de 70, nós teremos o início aí da revolução técnico-científica. E essa revolução técnico-científica, ela começa lá na metade do século XX e vem até os dias atuais. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos usando o quê? Nós estamos usando aí um método que faz parte de uma revolução técnico-científica. Então, década de 70 até os dias atuais, estamos vivendo o quê? Estamos vivendo aí na situação tecnológica e com uma ciência evoluindo cada vez mais. Diferentemente da primeira revolução industrial, aonde que eu sei que ela começou aonde? No Reino Unido, né? No século XVIII. A segunda revolução industrial, a gente começa a notar também que é determinada em alguns lugares específicos, né? Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, parte da Rússia ali. A revolução técnico-científica, a gente não tem uma base fixa, mas nós podemos botar lugares importantes com avanços tecnológicos, né? Como a tecnologia de ponta. A gente pode botar, por exemplo, Estados Unidos. Não podemos deixar de falar dos Estados Unidos numa revolução técnico-científica, né? É só vocês lembrarem aí do Vale do Silício. Japão, não podemos deixar de falar do Japão numa revolução técnico-científica. É só vocês prestarem atenção na tecnologia japonesa, nos meios de transporte japonês, nos meios de telecomunicações japoneses aí. É outro patamar, é bem mais avançado. E o que nós usamos na revolução técnico-científica? O que é mais usado nos dias atuais? Pessoal, eu separei para vocês dois fatores aí. A internet. Hoje, a internet é o carro-chefe da tecnologia. É o carro aí que está na frente para as trocas informacionais, as compras, né? Nós podemos comprar coisas com um preço elevado ou apenas R$1. Eu posso fazer uma compra de R$1 ou eu posso fazer uma compra de 10 milhões de dólares através do simples toque na tela aí do meu telefone ou no enter do meu computador aí. Então, nós podemos notar hoje que a internet, ela movimenta informações. Se lembra que eu falei para vocês sobre essa questão dessa aula que nós estamos tendo nesse exato momento? Eu não estou no espaço geográfico que vocês estão, não vou estar no momento que essa aula for passada para vocês, mas a tecnologia nos aproxima cada vez mais. Então, a internet, ela faz o quê? Ela faz a diminuição das distâncias, né? Como eu falei para vocês, as compras, as movimentações bancárias, as transações bancárias aí, é feita pelo uso da internet aí. Outra questão que nós temos vai ser a robotização da produção. Por exemplo, vamos voltar aos Estados Unidos da década de 20 do século 20. Modelo Fordismo, né? Henry Ford. O que Henry Ford fazia? Uma alta produção, né? Uma alta escala, onde tinha uma esteira lá e o carro ia passando. Nós tínhamos o quê, pessoal? Várias pessoas montando aquele carro. Desde colocar a roda até o cara o quê? Até o cara parafusar. Nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter aí várias pessoas montando um carro aí. Isso na década de quê? Na década de 20 lá do século 20. Isso ocorre nos dias atuais? Não. O que nós podemos notar? O que eu posso falar para vocês nos dias atuais? A robotização,
nas indústrias. Um robô, ele vai ocupar aí a mão de obra de 20 trabalhadores, por exemplo. Então nós podemos notar que a forma de trabalho hoje é uma forma que é uma forma mecanizada. Então isso é característica de quê? Características da revolução técnico-científica. Outro fator que nós temos são os avanços tecnológicos no meio de produção, né? A tecnologia, ela entra no meio de produção. Então nós vemos uma tecnologia muito avançada. E quando a tecnologia entra nos meios de produção, a produtividade é o quê? É bem maior. É só vocês lembrarem aí do que eu acabei de falar para vocês sobre a questão da mão de obra ligada ao quê? Ligada ao robô e à mão de obra dos seres humanos. Então, a mecanização, né, a robotização, os avanços tecnológicos, não só no meio de produção, nas áreas de ciências, né? Se é uma revolução técnico-científica, nós podemos falar na ciência. Hoje, nós estamos passando por um processo o quê? Por um processo de pandemia. O que significa isso? Nós estamos passando aí por um vírus que está matando as pessoas, mas em breve, com o trabalho dos cientistas, nós teremos vacinas que vão o quê? Que vão aí curar ou diminuir esse impacto desse vírus na nossa vida. Então, avanços tecnológicos no meio da ciência, eu posso citar para vocês a tuberculose. A tuberculose mata muito? A tuberculose mata muito. Mas o cara, se ele se tratar, ele tem uma vida longa, né? No século XX, aqui no Rio de Janeiro, se o cara tivesse tuberculose e se ele não tivesse dinheiro, automaticamente ele ia morrer. Ou o único tratamento que nós tínhamos para a tuberculose no início do século XX era o cara ir para as regiões serranas, Petrópolis, Teresópolis, aonde o ar é o quê? Aonde o ar é mais puro. Hoje, se eu pego tuberculose, automaticamente fazendo o meu tratamento, daqui a 6 meses eu estou totalmente curado. Tu quer ver outro fator ligado a doenças e o avanço da medicina, da ciência? O HIV. O HIV tem cura? Não. Mas se você tomar os coquetéis certinho, tomar as medicações, a sua expectativa de vida tende o quê? Tende a aumentar. Então nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que a tecnologia, ela o quê, pessoal? Ela, a partir da metade do século XX até os dias atuais, ela vem aumentando cada vez mais. Empresas transnacionais, né? O que significa isso? As empresas estrangeiras dos países desenvolvidos, a partir de agora, estão se espalhando para outras regiões aí do território mundial. O que acontece, pessoal? Nós podemos notar que nós temos empresas estrangeiras em vários países aí, em vários continentes. Por exemplo, o Nike aí que você usa, de uma empresa o quê? De uma empresa americana, a Nike é americana, ele não precisa ser produzido lá em Nova York. Ele vai ser produzido aqui no Brasil, na Argentina, no Vietnã, em Filipinas, na China. Então, nós podemos notar o quê? Que a partir da década de 70, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer essa movimentação das transnacionais aí. Outro fator que nós temos na revolução técnico-científica é a questão do desemprego, né? O desemprego ele vem aumentando cada vez mais. Na revolução técnico-científica, o ser humano, de um modo geral, ele tem que se qualificar cada vez mais. Então, vamos ver um exemplo da questão do desemprego? Se lembra que eu falei para vocês da produção lá fordista, né? Necessitava de bastante mão de obra, cada ser era especializado numa parte do carro. Eu, professor Cristiano, só servia para parafusar, eu não servia para botar calota, eu não sabia fazer isso. Hoje nós temos isso? Não. Hoje nós temos aí o toyotismo, né? Onde não vai ter essa divisão do trabalho, onde o trabalho vai ser mecanizado, onde até mesmo a produção ela vai ser feita aí por controle. Como assim, professor? O toyotismo, a produção é feita por controle. Lá no Fordismo, a produção era sem controle nenhum. Fabrica 10 mil carros aí, ou seja, fabrica 10 mil carros, mas nós temos só 5 mil compradores. O Toyotismo não. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai pegar informações, o comprador vai chegar e vai falar assim, ó, eu preciso somente de 20 carros. A fábrica vai produzir somente 20 carros e vai direcionar ao comprador. Então, nós teremos aí o desemprego, né? O desemprego ele vem aumentando cada vez mais. Como eu falei para vocês, a questão do Fordismo, né? Algumas profissões vão virar o quê? Vão virar extinta, vão deixar de existir.
Não é aquele desemprego que vai ser por fase, né? Por exemplo, eu sou professor, né? Acontece uma questão aí que todas as escolas elas fecham, não teremos mais as aulas online. Deixaram de produzir, as escolas não vão mais dar aula online, vão fechar as portas, eu vou ficar desempregado em um determinado período. A minha profissão vai deixar de existir? Não. Quando tudo se normalizar, quando a economia ficar forte, a minha profissão vai voltar e eu vou ter meu emprego de volta. Mas esses caras que eu citei para vocês lá do Fordismo, com a troca da produção, né? Não temos mais a necessidade daquele cara ficar só apertando. Ele vai ser o quê? A profissão dele vai ser extinta. Então nós teremos o aumento do desemprego. Nós temos várias profissões que, com o passar do tempo, com essa evolução aí, nós vamos notar que as profissões começaram o quê? Começaram a entrar em extinção aí. Organização de empresas, as empresas começam a se organizar através de quê? Através de cartéis, trust, né? Monopólio de algumas coisas aí, até de uma forma ilícita aí, e o crescimento do setor terciário. A revolução técnico-científica ela vai gerar o crescimento do setor terciário, aonde é o que, pessoal? Ligado ao comércio, ao oferecimento de serviços aí. Então, nesse exato momento, nós estamos passando pela famosa revolução técnico-científica, né? Ela começa a partir da década de 70 e vai evoluindo cada vez mais. E essa revolução técnico-científica, ela vai abrigar o quê? Ela vai abrigar a tecnologia, ela vai abrigar a ciência, ela vai abrigar os meios de comunicações, os meios de transportes. Eu posso falar para vocês, que hoje o planeta ele está aí na palma da nossa mão, né? Como assim, professor? O planeta está na palma da nossa mão. As distâncias mundiais, elas começaram o quê? Elas diminuíram cada vez mais. Hoje, por exemplo, se eu pegar esse vídeo aqui, editar esse vídeo, jogar no meu canal, ele vai ser visto aqui no Brasil, ele vai ser visto aí no mundo em questões de quê? Em questões de minutos, em questões de segundos, em questões de horas aí. Uma viagem do Brasil para Portugal não vai demorar tanto quanto do século XV, que demorava aí aproximadamente 6, 7, 8 meses. Hoje nós chegamos em qualquer região do planeta em questão que? Em questão de horas aí, né? A telecomunicação, ela nos leva a várias regiões do planeta em tempo real. Eu posso ver uma partida de futebol que está acontecendo na Europa, uma corrida de Fórmula 1 que está lá no Oriente Médio, uma guerra em tempo real, através dos avanços o quê? Através dos avanços tecnológicos. E isso tudo está inserido aonde? Na terceira revolução industrial ou na revolução técnico-científica, que nada mais é do que, pessoal, de uma revolução ligada às tecnologias e à ciência. Beijão do tio Cris, espero que vocês tenham entendido aí e até a próxima, galera!